1 hora de vídeo, vocês querem me fuder, mas vamos ver. O patrão versus demitidos. Eu acho que é um vídeo bom pro canal, vamos ver. Sou escravo. Na realidade, você está trabalhando com seres humanos. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Eu fui demitido por causa da minha aparência. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa. A culpa da demissão é sua. Eu deixei o meu filho muitas vezes pequeno para trabalhar e eu fiquei doente de tanto trabalhar. Sim. E aí eu fui mandada embora. Empresário, vocês pensam em números. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Não necessariamente. Vai ser legal Eu sou isso fruto aqui, de hein? meritocracia. Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Por que você discorda? Há 11 meses atrás, eu fui demitida grávida. E você acha que isso eles me fizeram um favor? Você teve Demitida grávida, velho. Problema seu se tu quiser, se tu quis ter filho, cara. Ninguém tem nada a ver com isso. Vai pagar pra você ficar em casa sem fazer porra nenhuma. Cara do céu, velho. É foda, mano. Esquentar meu café, já volto. Fodei. Mas isso que tu falou é real demais. Sou formado em marketing. É muito importante compreender o nicho que você tá, conhecer o comportamento do público para direcionar as estratégias. Exatamente. E o Fios é muito bom musicalmente. Acredito que se ele encontrar o público, as views vão aumentar muito, tá ligado, mano? Eu tenho certeza. Vamos continuar. tentação, mas esse jovem Ó, eu me acho tão bom em questão de fazer vídeos opinativos que eu queria muito crescer nesse ramo, tá ligado? E eu acho que eu conseguiria, mas eu tenho que me dedicar muito, mas eu juro que eu vou tentar me dedicar. Se esses vídeos aqui que a gente tá fazendo pegar uns 1000 views, eu já vou continuar, cara. Eu da li na periferia internet que e não aprendi. teve. Eu não tive E essa orientação. internet que esse jovem Agora não de teve? novo. Fala turma, Thales Gomes, empreendedor serial, sou fundador e presidente do G4. Eu tô aqui nesse debate com 28 pessoas que foram demitidas. O primeiro tema é: empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Certo? Vamos lá. Como é que é seu nome? Graziella. Prazer, Graziella. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa Tem algum moderador aí? Gostaria que... Já que não tem, né? É que esse título... Vou colocar aqui. Escolha um vídeo usando o Pix ou Bits. pessoa, para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão. Você concorda, discorda? Então, na realidade, Cara você educado, está né, trabalhando gente? com seres humanos, né? Então Concordamos. teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem
né, naquele dia, mas porém elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade, se você se colocar no lugar delas. É isso que eu acredito, que nós, quanto mais Que bonita tiazinha ruiva ali atrás. vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para sua empresa e você se conecta mais com ele, isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem, e num dia não tão bom, nós não produzimos tanto. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%. Porque quando se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, O o líder, Renan o que for, sempre ele vai dá perceber. 99%. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele essa parte humana. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto em dois. Primeiro ponto você trouxe para mim, que é se a pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano para essa pessoa e entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Porque demitir uma pessoa custa em média 5 vezes mais do que contratá-la. Eu vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão, pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar... Olha, imagine viver uma experiência única com a gente em alto mar. 4 dias de festa, com as maiores atrações. Oi, Kiki. É muito mais do que o que me custa demiti-lo. E olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa ela é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. E aí eu te pergunto, se essa pessoa ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu discordo. Porque Ela não vai fazer a companhia ter porque prejuízo? assim, não vai fazer. Porque assim, Como, então? eu vou utilizar o meu exemplo. Tá bom. Eu fui demitida, eu fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, Tá bom. porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira quê, infância. Kiki? E era o meu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo, né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau e eu fui demitida em 3 dias, a empresa não me escutou e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então, aquele dia mau, né, aquele dia mau se transformou em um dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro para a fundação. Por isso que eu Ou acredito... talvez nem lucro, porque a fundação não quer luta. Você poderia ter feito o teu propósito, que é trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido. Era o E foi emprego no dos seu meus trabalho sonhos. e Sim, foi causou no um meu problema. trabalho e causou um grande problema. Só que eles não tiveram uma escuta ativa. Por isso que eu falei pra você. Eu entendi, Escute então, os seus está vendo a tua funcionários. história já, Escute Mas os seus pensa bem, funcionários. isso aqui você está me trazendo um problema pessoal que você teve com Sim. a fundação que você trabalhava. Sim. E que quando a gente pega numa média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, né? Sim. Eu sinto muito você ter passado por isso, tá? Então ninguém fica feliz em ver outra pessoa Porra, demitida. Não sei como mas vocês são assim, psicopatas, isso sim, não existe, né? E principalmente... Cara, o propósito desse vídeo, pelo menos essa pauta aqui, é muito relativa, velho. Tem patrões arrombados. Eu já trabalhei de CLT, eu sei que não é fácil aguentar uns patrão cuzão. E tem funcionário arrombado. Eu já tive colegas de trabalho que são insuportáveis, que eu tinha problema de coexistir com eles no trabalho. Então é foda, é caso e caso. Não tem como pegar e dizer, criar um padrão do que é certo e que é errado. É a mesma coisa dizer o funcionário é ruim ou o patrão é ruim. Cara, depende do patrão, é pessoa por pessoa, velho. Tá ligado? Você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, Sim. com uma causa tão nobre que é a primeira infância. Agora, o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate é que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente é demitida porque a companhia parou de ver valor naquela pessoa. O seu caso pode ter sido diferente, eu sinto muito que tenha acontecido. Sim. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para um funcionário e fala, esse funcionário não está performando, Sim. não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, eu te disse. Mas o que está acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua empresa? às vezes não é só Será que não é a motivação. questão salarial? Será que não é a questão de desvalorização? Você está Mas passando veja, nos setores às para ver vezes não é como os funcionários motivação, estão? às vezes é tático, é técnico, Sim. entendeu? Então, às vezes, essa pessoa, ela tá causando prejuízo pra companhia, então eu tô te dando um dado técnico, né? Uma pessoa pode causar prejuízo pra companhia. Dependendo da cadeira que ela tá, pode colocar a companhia em ruína. Vou te usar o meu exemplo. Eu tenho 400 funcionários. Dependendo, pra salvar um funcionário, digamos que eu fico com pena de alguém. Pra salvar um funcionário,
Eu posso deixar 400 famílias desamparadas. É justo com 400 famílias ficarem desamparadas por causa de uma família? Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu desocupar 400... Mano, essa mulher, ela não... Cara, ela não quer escutar. Ela não quer concordar de nenhuma forma. Tá ligado? Ela tá se fazendo de engraçadona, tá ligado? pessoas, por causa de uma não performando, me diga Mas isso. então... Você acha justo ou não? Eu acho que essa vida vale. Vale Eu a pena também. você buscar Eu o que está concordo, estamos acontecendo com alinhados. ela, Mas entendeu? uma pergunta, me responda. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Mas eu acredito, assim, eu discordo totalmente, porque Não, vale a mas é pena justo ou buscar não? a ovelha perdida. Mas Eu é justo ou acredito não? nisso. É justo ou não? Eu não concordo com você, não Ou adianta. seja, você acha que é melhor eu demitir 400 pessoas para salvar uma, é isso? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa e Eu essa também. pessoa poder Mas ajudar isso aí essas a gente tem 400, convergência. entendeu? Só tem uma coisa que a gente tá divergindo. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando, é isso? Não, eu não concordo. Você concorda que é justo ou não? Não, eu não concordo. Não é justo. Eu acredito que Então, você tamo pode. Mano, cara, isso é ridículo, cara. Por que as pessoas fazem isso, velho? Duas pessoas falando pra sua própria bolha, digamos assim. Criando o seu próprio espantalho, tá ligado? Ela não quer concordar com ele, ignorando o que ele tá falando, tá ligado? E ele criando uma situação própria pra ela concordar e daí ele generalizar. Tipo, tá ligado? Obrigado, tá? Sinto muito, tá? Comprei um pijaminha novo hoje. Sério? Quero ver depois, hein? Quero ver, mas eu quero ver você vestida com o tal pijama, hein? Pra ver se ficou bom mesmo, né, cara? Vai que tem que trocar. Tudo bem, cara? Qual que é o seu nome? Hurley de Lost? Fernando, qual que é Oxi. a tua visão sobre o tema? O que o Hurley tá fazendo aí? Discorda do Eu ponto? discordo, porque vejo também vocês como uma parte que vocês procuram empresário. Vocês Eu já pensam em tive o números, cabelo assim, dinheiro, viado. valor. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Não. Como que Quem eu vou cuida construir é uma outro companhia com setor. 400 pessoas se eu não cuido de pessoas? Você não cuida, você é um empresário. Você apenas está pensando em números. Claro que não. Não, você está pensando em O números. que produz número? Você vai trazer uma pessoa para fazer isso para você. O que produz um número? Não, você como empresário. Vamos chamar número de lucro? Pode ser. Vamos lá. O que produz o lucro? Uma venda, né? Ela falou ali, é uma venda. Eu estou vendendo o quê? Um produto, certo? Que alguém Qual que é produziu. o seu produto? O meu produto é software, educação e comunidade. Então vamos lá. Para eu vender um software, eu preciso de programadores para programar esse software, certo? Então, você está pensando em lucro. Claro que eu estou. É com esse lucro que eu vou pagar o salário de 400 famílias. Se eu não pensar nas pessoas que estão comigo, elas vão embora. Mas Vamos falar de número de especificamente. 400 pessoas. Você está trabalhando aí só em cima dessas pessoas. Vamos falar de qualquer empresa. Vamos falar de empresas que empregam 10 mil pessoas. O que você está pensando? A gente está falando do salário que você começou falando no começo da entrevista, que não é uma ONG, e sim você paga um valor Exato. para aquele funcionário. Mas Exato. você pegou o currículo daquela pessoa para trabalhar, não é Claro. certo? Você colocou eu para sentar aqui do nada. Mas não qual que é o paraquedas. ponto? Digamos que você Cara, não está performando. Que Você não discussão sem sentido, velho. tá performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que verificar se o seu funcionário é adequado ou não para sua Mas eu empresa. não tenho um Minority Report. Eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber... Cara, pra mim tudo depende sobre o contrato entre duas pessoas. Tudo depende do contrato. Não concordam comigo? Por exemplo, não importa se é um mês ou um mês, tá no contrato que dá pra demitir, então demite, paga o que deve, já é, tipo. que você tem o que Não, precisa. você tem pra seu salvar a RH carreira. que faz isso. Não, mas você procura veja, essa pessoa para fazer isso. Eu vejo o seu currículo. Eu acho Certo. que você é capaz de executar a tarefa. Certo. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por N fatores. Certo. Cara, Alguma coisa que esse Existe um funcionário contrato não tá que dando certo naquele produto. Se você tem três... Você tem uma empresa, mas vamos lá. vários setores. A gente vamos tentar mudar aquela pessoa porque ali ela não tá se dando bem. Alguma coisa tá acontecendo ali para aquela pessoa não produzir. Perfeito. Vamos identificar o que aconteceu com aquela pessoa? você tem razão. E essa é a Cara, se o patrão quiser demitir, direito dele. Se tá no contrato, cara, direito dele, velho. análise que a gente faz. Como eu disse, nenhum empresário quer demitir ninguém, porque dá trabalho e custo demitir O as pessoas. empresário, a gente tá falando do empresário. Não é um empresário que contratou a pessoa e demitiu a pessoa. Ué, mas é a mesma pessoa, certo? É um Não, empreendedor. então, exato. Se eu contratei alguém para trabalhar naquela cadeira e se eu demitir, eu te dei um dado. Custa Certo. 5 vezes mais demitir essa pessoa. Certo. Digamos que eu abra uma vaga agora. Se eu fizer um trabalho muito bem feito e pegar uma consultoria que vai me cobrar em média 3 salários dessa pessoa só para achar a pessoa para mim, vai demorar no mínimo 3 a 6 meses. Vamos botar 3 meses. O tempo de um funcionário entrar... Lembra do teu último emprego? Quando você entrou no teu último emprego, até você falar assim, cara, eu tô bom nisso. Demora uns 3 meses. Até você pegar, entrar ali, entender o que tá acontecendo. Eu perdi metade do meu ano. Imagina que eu começo o ano, aí eu vou falar da minha companhia. Certo. Eu começo o ano, eu tenho 80 milhões de reais de folha que eu pago por ano. Eu começo devendo 80 milhões de reais. Se eu não conseguir gerar lucro suficiente, pelo menos 80 milhões de reais, tem família que eu não consigo pagar. Como é que eu vou ficar? Aí eu vou consumir o meu patrimônio. E aí como é que fica a minha família, que depende de mim? As pessoas que dependem de mim. Os outros negócios que eu sou sócio que dependem do meu aporte, certo? Então eu preciso de pessoas que entram ali e performam. Você acha que eu realmente quero demitir alguém que vai me custar metade do meu ano para ela voltar a produzir? E aí eu volto para a pergunta original.
O que é o lucro? O lucro, ele é nada mais do que o alfa que eu consigo extrair de uma venda. E para eu conseguir extrair lucro, eu tenho que ter eficiência. Ou seja, o número de pessoas que diretamente está trabalhando na companhia e a qualidade do trabalho dela está intimamente ligada a essa eficiência. Se eu não demito a pessoa que é ineficiente, eu vou penalizar as outras pessoas que dependem de mim. E aqui eu estou usando meu exemplo, mas pode usar de fábricas que empregam 10 mil pessoas e ela vai penalizar as pessoas que estão trabalhando, estão chegando no horário, estão entregando resultado, em detrimento de uma pessoa que talvez não esteja chegando no horário, não esteja entregando resultado. Mas essa pessoa que não está entregando resultado, ela não está precisando passar por um treinamento, renovar ela? Talvez, mas não... Eu acho que ela não pegou... E a empresa deveria fazer isso. Exatamente. Não necessariamente ela é obrigada, ela deveria. Não existe isso no acordo de trabalho. O contrato de trabalho, vamos lá, para a definição do que é o trabalho. O trabalho é um contrato voluntário, certo? Então eu falo assim, cara, eu tenho um emprego para você, mano. Tô montando uma empresa lá, eu quero que você seja gerente de vendas, eu olho teu currículo e eu acho que você é um bom gerente de vendas. Digamos que você não tá entregando No mínimo resultado. eu tenho que saber de vendas, né? Porque Digamos não adianta você colocar uma pessoa de gerente para Eu tô assumindo que você sabe é muito bom. Aí você vai entrar na minha companhia e você não tá entregando resultado. No currículo você é ótimo, mas você não tá entregando resultado. Eu falo assim, meu querido, muito obrigado. Eu vou ter que te demitir, que eu preciso de alguém. Cara, esse debate não tem o menor sentido, na minha opinião, velho. Porque, tipo, como eu falei, não é um caso específico que você tenha pontos de vista dos dois lados. A empresa não é ONG. Tá, não é. Acabou o debate, tá ligado? Não tem muito o que falar. Os caras estão batendo espantalho, basicamente, porque... depende muito de cada caso. E quando não tem nenhum caso específico, não tem como ter uma opinião específica sobre isso, tá ligado? Sobre a demissão do funcionário. Tem que ver o caso pra saber se foi justo ou não, tá ligado? Agora, de forma geral, é justo ou não, depende do caso. A demissão de um funcionário, entendeu? Depende do caso. Não tem sentido. Você como empresário falhar, você vai ter que fechar a sua empresa, você não vai correr atrás de um empréstimo, um sócio, alguma coisa pra te ajudar. Simplesmente vai fechar a empresa porque você não... Um tá defendendo o funcionário imaginário e o outro tá defendendo o patrão imaginário. Não tem sentido nenhum, velho. Bem no que você fez agora. E tá quebrando. Esse é o risco. Mas não é o que os empresários fazem, né? Opa, é claro que é o que faz. Não, ele sempre vai correr atrás de ou um empréstimo ou uma ajuda de um... Selic tá 15% ao ano, eu vou arrumar empréstimo pra quanto hoje? Você vai procurar um sócio, alguém vai te ajudar. Você tá indo pelo caminho errado, você tá errando nesse momento. Eu sei, mas a gente tá entrando pro outro lado do debate. A gente tá falando que a empresa tem que ou não... Não, a gente tá falando exatamente, a gente tá falando realmente mas de vamos pessoas pro lado do empréstimo, tá? Selic tá 15% ao ano, tá? Hoje, se alguém for me emprestar um dinheiro, você concorda que ela quer ganhar... Em cima do que você pediu emprestado. No mínimo 15% ao ano, exatamente. Mas não é sobre isso, porque 15% ao ano eu deixo no CDB do banco. Esse é o dever da outra empresa ganhar, entendeu? O faturamento, 15% ao ano, eu ganho deixando no CDB do banco. Então eu sou investidor, eu falo assim, cara, ou você me dá pelo menos 3, 4 vezes isso, ou eu nem te empresto dinheiro. Que empresa que tem isso de margem para conseguir pegar um empréstimo e valer a pena aí pagar o custo da dívida? Não tem, cara. Esse é o problema de você ter uma economia em frangalhos como a gente tem, porque sobe muito a taxa de juros e o empreendedor, ele fica de mãos atadas para tomar risco. E o empreendedor, essencialmente, ele tem que tomar risco para poder crescer a companhia. E crescer a companhia, essencialmente, é crescer gente. Eu preciso contratar gente. E se eu preciso ter eficiência para ter lucro, aquelas que não são, obviamente, produtivas, elas precisam ser demitidas para que eu possa contratar outras pessoas. Ela precisa ser renovada. Cara, eu queria falar um pouco com esse patrão aí. Eu teria coisas interessantes pra falar com ele, tá ligado? O que ela tá precisando fazer... O que eu falaria se eu ficasse frente a frente com ele, só que é fora da pauta, né? Mas eu ia falar assim, olha, eu passei por vários empregos na minha vida, certo? E muitas vezes eu fui demitido por razões bizarras. Por não ter aprendido totalmente a trabalhar em um mês, o que é muito pouco tempo, por vários tipos de razões que não fazem o menor sentido. Muitas vezes o gerente não queria ouvir quem tinha razão. Se tinha algum problema no meu setor, o gerente não queria entender a origem do problema. Sempre mandavam embora um novato e dane-se. E não foi só uma vez, foi várias vezes que esse tipo de comportamento continuava acontecendo. E não é só comigo, mas com milhões de brasileiros que muitas vezes não se expressam no trabalho, não tentam abraçar a causa e vestir a camisa no trabalho, porque eles não são tratados como seres humanos, são tratados como máquina. Eu aconselho todo mundo que trabalha em CLT a faça seu dinheiro, não se envolva com o teu trabalho, faz só o básico e foca no salário e viva a sua vida. E por que eu penso dessa forma? Porque todos os trabalhos que eu passei, você não é tratado como ser humano. Ninguém te escuta, ninguém tenta te entender, as pessoas só visam lucro e não tratam os funcionários como seres humanos. E é a minha experiência pessoal, mas eu gostaria de saber o que você acha disso. Você acha que não é assim, que é só no meu caso, ou talvez eu estivesse errado? Eu gostaria de entender, porque toda a minha história trabalhando em CLT foi assim.
uma bagunça no setor de trabalho, entendeu? O gerente não arrumava nada, ele só queria resolver o problema demitindo o mais novo e dane-se. E eu nunca conseguia... a gente nunca é tratado como ser humano e tentando... As pessoas nunca... Os gerentes e patrões nunca na minha vivência, minha experiência pessoal, nunca tentaram entender o que estava acontecendo. Era só demissão em massa o tempo todo, tratando as pessoas como se fossem robôs. O que você acha sobre isso? Eu iria perguntar isso pra ele, tá ligado? E outra coisa que eu iria perguntar também é por que o salário mínimo é tão baixo? Sendo que todas as pessoas que trabalham e ganham salário mínimo, elas não trabalham mínimo. Elas não trabalham 1 hora por dia, elas não trabalham 2 horas por dia, elas trabalham 8 a 9 a 10 horas por dia. Por que o salário mínimo é tão pequeno? Sendo que a pessoa tá trabalhando, a pessoa tá se dedicando e gastando metade da sua vida ali. Não acho que esse salário é muito baixo, injusto, um salário desleal, um salário desumano? Porque mesmo o salário mínimo, a pessoa que trabalha para ganhar o salário mínimo, ela entrega metade da sua vida. Ela tá se dedicando. Ela faz o que pode. Não é errado isso? Eu não sou a favor de aumentar o salário na canetada. Mas por que essa cultura de pagar moedas para as pessoas existem? Sendo que isso desumana tanto uma pessoa a ponto das pessoas desanimarem e não conseguirem e não quererem vestir a camisa da empresa, cara. Isso que eu iria questionar ele, tá ligado? Essas empresas que você trabalhou ainda estão abertas, Léo? Estão e são gigantes. E todos os funcionários reclamam, tá ligado? Você é de onde, Léo? Eu sou de Irati, Paraná. Não acho. E se eu não conseguir renovar? Meu, você pode ter uma melhor gerente ali, se você conseguir mudar aquela pessoa porque ela tá ruim em alguma coisa. E se eu não conseguir? Às vezes é o próprio superior dela que tá em cima, que ela não tá suportando. As pessoas geralmente Mas não abandonam a companhia, abandonam seus Exatamente. líderes, você tá certo. Exatamente. Agora, e se eu não conseguir? E se o meu orçamento de treinamento for muito baixo? Né? O Brasil tem 22 milhões de Você CNPJs. voltou a pensar pra você, o seu lado de empresário, não pro outro lado do CLT. Mas é óbvio que eu tenho que olhar pro meu lado da E companhia. o CLT tem que olhar pro lado dele. Mas aí quem vai equipe empregá-los? dele. Ele vai olhar quem vai empregá-los, certo? Tá entendendo? E aí qual que é o problema? Se eu não conseguir pagar o salário do resto da turma, o que eles vão fazer? Eles vão embora, você concorda comigo? Vão me processar e vão embora. Então não é muito melhor que todo Mas mundo muitas trabalhe das junto? vezes, eu posso responder por mim, que eu já trabalhei numa empresa, essa vez até fechou, ela faliu, Tá bom. que a gente ficou trabalhando com pagamento atrasado, VR caindo por dia. Então tinha gente que não ia. Era 1.001 funcionário, era dividido as pessoas. Então, tipo assim, não ia os 1.001 funcionários trabalhar naquela época, eram 2 prédios, um do lado do outro. Então, tipo assim, não vou porque eu não tenho dinheiro de transporte, não vou porque a empresa não paga o VR, não vou porque meu salário não caiu. Mas aí os demais continuam. Mas aí vamos lá, você tá no teu direito, a empresa não tá cumprindo um acordo de trabalho. Mas muita gente deu a mão pra continuar, manter o trabalho e ajudar a empresa. Mas a empresa não tá preocupada se o funcionário tá indo ou não, ela tá querendo saber se ela vai resolver o problema dela. O empresário quer saber do problema dele de hoje. Olha, cara, ele tá. Eu conheço vários empreendedores e eu hoje tenho 55 mil empreendedores como clientes. E eu vou te dizer, se tem algo que deixa um empreendedor em frangalhos, é ele ter que fechar a empresa. Ninguém fecha a empresa feliz. Exatamente. Essa O é a empresário destruição, nunca quer perder só... a empresa dele como o CLT. Pior que o Hurley tá certo em uma questão. O patrão pensa sempre em si, velho. Sempre em si. E não é que ele esteja errado, mas ele pensa de uma forma bem desumana mesmo. Entendeu? Ó, por exemplo, eu vou citar aqui, vai. Eu não sei o que. Empresa com milhares de funcionários. Tipo assim, ó, eu queria uma imagem. Essa aqui é uma imagem boa. Olha essa imagem aqui, ó, cara. Tá vendo essa imagem aqui? Eu vou até aumentar aqui pra vocês verem, pra entender opa. Pra você entender melhor do que eu tô falando. Olha isso daqui. Deixa eu tentar abrir aqui só pra eu expressar minha opinião. Ó, olha essa imagem aqui. Isso daqui não é desumano, velho. Isso daqui não é desumano. Não é querer forçar um papo de comunista, mas você acha que a empresa se preocupa exatamente com cada um desses daqui? Você acha que eles estão realmente fiscalizando, olhando, prestando atenção no bem-estar de cada um dos funcionários? Isso daqui é basicamente tratar as pessoas como gado, cara. Como se fossem escravos. Na prática é muito assim. Essas pessoas trabalham o dia todo para ganhar moeda, migalha de patrão miserável, milionário, cara.
Eu não quero pagar de comunista, mas eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando. Esse patrão aqui é milionário e ele paga migalhas pra cada um manter a porra da fortuna dele. Isso é desumano, cara. Tá entendendo? É desumano, velho. Aí eu tô falando de moral, não tô falando de lei aí tudo, não tô pagando de que o Estado tem que interferir, não é isso. Mas não dá pra negar que as empresas milionárias, elas tratam as pessoas como de forma desumana, cara. É desumana. Cada um aqui é visto como gado, entendeu? E isso não é muito legal, viado. Isso é triste, cara. Tá ligado? Eu já trabalhei aqui em vários setores assim. Mano, ninguém presta atenção, ninguém se importa se você tá certo ou errado. Tá ligado? Se você tem algum problema ali, não é útil, você é trocado na hora e foda-se. Então, tipo assim, eu acredito que o funcionário e o patrão tem que ter um acordo entre eles, mas eu acredito que essas grandes empresas são realmente desumanas, tá ligado? E eu não acho que o governo tem que se meter no acordo entre duas pessoas, que eu não sou comunista. Mas eu acho positivo, sim, existirem alguns movimentos que lutam pelos direitos trabalhistas dessas pessoas. Não entenda errado, não sou de esquerda. O que eu tô falando é que eu acho legal e positivo existir greves para aumento de salário e existir um movimento que se manifesta para que essas pessoas sejam tratadas como seres humanos, para que essas pessoas tenham direitos e que elas se como é que fala? Para não ser alienado, para que elas se conscientizem em só trabalhar por um salário digno de verdade, e direitos no contrato de trabalho dignos. Porque não é assim na prática. E é culpa do povo, não vou dizer que não é. Mas é desumano, tá ligado? Se eu tivesse uma empresa, cara, de verdade, eu ia pagar muito bem cada cabeça que faz eu ter uma fortuna, velho. Tá ligado? Não confunda esse papo com papo de comunista, porque comunista já quer pegar com armas, entrar e roubar as fábricas como se fosse deles. Eu só acho que temos que aumentar a consciência das pessoas, porque que cada ser humano desse aqui lute pelos seus direitos. Lute pelos seus direitos. E que, mano, na moral, cara, eu acredito, vamos se basear na economia atual do país. Cada uma dessas pessoas tinha que ganhar 5 mil por mês, velho. Tinha que ganhar 5 mil por mês. Ó, Léo, mas aí vai quebrar, aí não sei o que, não importa, cara. Não dá pra trabalhar por R$1.000, cara. O dia todo, perder a metade da tua vida, assim, velho. É melhor não ter uma vida do que ter uma vida de merda, cara. Tá ligado? Eu não sei, eu só tô usando essa imagem como exemplo, tá? Eu nem sei que empresa é essa, mas eu conheço empresas assim, da forma que eu tô falando. As pessoas precisam lutar pelos seus direitos, porque realmente esses patrões que são milionários, eles não estão nem aí com o ser humano. Tá ligado? E é foda, nessa parte eu entendo mesmo, tá ligado? O funcionário, porque é foda, mano. Pô, eu já trabalhei em vários empregos que, tipo, mano, eu trabalhava 10 horas na porra do emprego pra ganhar 1.000 e poucos reais, cara. Que não dá pra nada, mano. Só meu aluguel hoje é 1.500, mano. E minha casa nem é gigante, nem nada do tipo. Entendeu? Então eu acredito que toda pessoa que deposita metade da sua vida na porra trancada numa empresa dessa sem tomar sol, mano, merecia ganhar no mínimo 5 mil. E o povo não deveria aceitar, cara, menos que isso, velho. Porque o dono dessa porra aí, mano, tem uma fortuna que ele nunca vai gastar. Nunca vai gastar toda a porra da fortuna. Vai ficar pros filhos, pros netos, pros bisnetos. Enquanto as pessoas vão ficar carregando essa porra dessa empresa, dessa porra dessa fábrica, sei lá, nas costas, cara. Nas costas. A minha diferença com os comunistas é que eles querem resolver as coisas na bala ou resolver as coisas roubando, né? Eu sou contra. Eu acho que a gente tem que se conscientizar e não aceitar, velho. Não aceitar esse tipo de trabalho aqui. Entendeu? A gente ir na entrevista de emprego e falar, olha, eu trabalho 10 horas por 5 mil. Senão eu não vou trabalhar. Que daí a mão de obra iria ser valorizada, velho. Sacou? É o que eu penso, mano.
Isso é uma discussão que eu estava vendo esses dias, como as empresas tratam clientes e funcionários de uma forma ruim e continuam crescendo. Continuam porque a gente tem, cara, um país muito desigual, né, velho? As pessoas também não têm muita autoestima, tá ligado? Um exemplo são os bancos, todos reclamam, mas continuam crescendo. Pois é. Léo, mas você não acha que seria melhor se os funcionários decidissem não ficar nessas empresas e trabalhar em qualquer outro lugar? Exatamente, nem que seja informal. Exatamente. Para que essas empresas quebrem, incentivem as empresas a serem mais humanas. Exatamente, esse é o caminho. É por aí. Exatamente, esse é o caminho, tá ligado? O problema é quando o funcionário aceita tudo no contrato e depois reclama que foi combinar. Aí ele tá errado. Exatamente, é isso aí. Ele também não quer perder o emprego dele. Mas veja bem, se o empresário falhar, ele simplesmente acabou a vida dele. Se a empresa falhar, o CLT arruma outro emprego, certo? Então é fácil eu mover para outro emprego. No caso do empreendedor, ele fica com a dívida pro resto da vida. Ele não quer falhar. Mas a dívida que ele vai negociar para quitar. Ele vai quitar aquela dívida. Obrigado, irmão. O segundo tema é: quem quer emprego sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. Quem quer vir pra cadeira? Outro Hurley? Prazer. Qual é o seu nome? Juliano. Prazer, Juliano. Qual que é a tua opinião sobre o tema, Juliano? Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você está pronto, você entregou o teu currículo, você está pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Você se formou para administrar a empresa. Você vai chegar, a gente tem uma vaga de office boy para você. Não. Eu estudei para chegar naquele ponto. É claro que o cara, quando não está preparado, você não tem preparo para você ser o gerente. Você vai começar como office boy. Mas a gente, quando estuda, quando busca preparação, você quer um emprego que seja cabível com o tempo que você investiu em faculdade, o tempo que você investiu de estudo. Você quer que vale a pena. Se você chegar ganhando pouco, você não quer. Daí o cara acaba esperando a vaga chegar e acaba ficando sem emprego e tem que correr para outras áreas. E aí ele vai fazer o quê nesse momento? Então, essa que é a questão. Aí ele vai fazer bico, vai correr para outras coisas, né? Talvez não era melhor tentar começar de baixo e ir galgando um espaço, porque vamos pegar o teu exemplo. Eu estudei administração então, e aí eu entrei ali na empresa e falei, olha, eu não tenho vaga para você ser um administrador, mas eu tenho uma vaga aqui para você começar me ajudando aqui como um assistente e tal. E aí você fala assim, pô, eu não estudei para ser um pequeno assistente, era para eu já chegar aqui, eu fiz uma boa faculdade, eu deveria ter um cargo que pelo menos pague o que eu investi na minha faculdade. Eu entendo o seu ponto, né? Claro. O problema aí é que é o seguinte, cara. O sistema educacional, em algum momento na história, ele realmente, o currículo te garantia um lugar no mercado. Só que hoje, eu vou falar pela minha companhia, eu não olho muito o teu currículo acadêmico para te contratar. O que eu quero saber é o que você já fez na vida. Quais são as habilidades que você tem. Então, se você aprendeu isso no ChatGPT, no YouTube, no curso online, mas se você teve o que me mostrar que você é competente, bom, eu vi projetos que você fez, eu converso com você, eu vejo uma profundidade técnica naquilo que você está me ensinando, eu não estou nem aí se você é PhD ou não, né? Eu quero saber o que você tem para entregar. Então, muitas vezes, você começar, vou usar o teu exemplo, como office boy, vai te permitir aí, tendo contato nas companhias ou nas áreas da companhia, e ir crescendo. Eu vou dar um exemplo para você que é um super bacana, que acho que pode inspirar todo mundo aqui na roda, né? O fundador do BTG começou como office boy no Bradesco. E hoje o BTG é uma empresa que vale dezenas de bilhões de reais. Ele começou como office boy no Bradesco, e aí, por ser office boy, ele começou a ser útil para as pessoas, e tem uma história super bacana, que ele fazia basicamente ficar levando envelope para um lado e para o outro. E aí os gerentes lá do banco, na época, lá do Bradesco, começou a pedir ele para fazer um pouco a mais. Ele saía 6, 7 horas do trabalho e falou, eu posso ficar até mais tarde e você me ensina o que você faz? Cara, se tem uma coisa que alguém gosta, é mentorar as pessoas. A gente quer ver gente esforçada querendo evoluir e mentorar. Eu, pelo menos, adoro. Isso não é uma coisa muito comum na empresa. Olha, a partir do momento que você tem uma vaga pequena, você não tem nem acesso ao seu patrão para mostrar que realmente você tem um potencial. Esse caso, ele não era um patrão, tá? Ele era um gerente do banco ali. Então, e como o cara era o office boy que interagia com ele o tempo inteiro, ele viu que esse menino, ele era muito trabalhador, muito esforçado, e falou, posso ficar até depois do tempo, você me ensina o que você tá fazendo para eu te ajudar? Aí o cara falou, bom, você vai fazer o meu trabalho? Então demorou. Toma aqui que eu te ensino, você vai fazer fechamento comigo. Ele foi aprendendo, virou gerente, daqui a pouco virou superintendente, daqui a pouco virou um diretor do Bradesco, daqui a pouco ele fundou o BTG. E ser empreendedor é exceção mesmo, né? Se todo mundo fosse ser empreendedor, quem quer ser CLT? Na verdade, é uma sinergia, é uma simbiose entre os empreendedores e os trabalhadores, que somos nós, eu e você, que produzimos riqueza desse país. Os burocratas, eles só consomem as nossas riquezas, não produzem nada. Eles vivem do seu trabalho e do meu trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, começar por algum lugar é preciso. Eu não sei se é começar como office boy, mas começar com alguma oportunidade. Mas o tema do debate, pelo menos o exemplo que eu usaria, é que muitas vezes, eu vou pegar um exemplo. O jovem fez engenharia. Então, o sonho dele era começar num emprego onde ele entra ali como engenheiro.
talvez não há tantos empregos assim para engenharia, dependendo do tipo de faculdade que esse jovem fez. Então a gente já viu casos que, infelizmente, esse jovem formado em engenharia, ele está sendo Uber. Mas aí ele está fazendo Uber, pelo menos ele não está passando fome, pelo menos ele consegue ajudar em casa, ele está dando um jeito dele. Se ele chega ali, eventualmente, numa companhia e fala, cara, o que tiver para fazer tá bom, me dá aqui, eu vou galgando um crescimento, pode ser um caminho, né? A questão que eu quero levantar aqui é o seguinte, que muitas vezes esse funcionário que fala, o que ele produziu, o que ele está produzindo, ele tem que ter o espaço para produzir. Se ele não tiver o espaço para produzir, ele não vai produzir. Valeu. Tudo bem, mano? Oi, tudo bem. Vamos lá, Davi, qual é o teu ponto sobre o tema? Então, eu acho que você vir de baixo, se submeter a vir de baixo para poder crescer, não é um problema quando você se predispõe a isso. Mas se você já está entrando no mercado já de baixo e daí você começa a subir e aí você é demitido por alguma coisa, de um contrato temporário, uma empresa que não dá um suporte para você, uma infraestrutura que realmente te dê uma valorização, um desenvolvimento, às vezes essa parte da pergunta de falar que quem quer, pode e consegue arrumar emprego é só ter força de vontade. Não é. Eu acho que no meu caso, por exemplo, eu tive muitos trabalhos temporários, eu mando currículo todo santo dia. Eu acho que você começar de baixo não é uma vergonha, nenhum problema. Nenhum. Você está me falando então que tem uma escassez de trabalho no Brasil, é isso? Tem uma escassez. Você sabe qual é o desemprego no Brasil hoje? Qual a taxa de desemprego? Não. 7%. 7%. Então, assim, e qual que é o turnover do Brasil? Ou seja, turnover é quando a pessoa sai do emprego, né? Por ano, o turnover médio do Brasil é de 50%. Ou seja, tem um giro muito grande de emprego. Então, tem muita rotatividade. Talvez isso é um grande problema também. Mas, na verdade, é uma oportunidade para quem está buscando. Porque se tem rotatividade, abre-se uma vaga. Talvez você está pegando uma experiência pessoal que, infelizmente, você está tendo, sinto muito, tá? De tentar conseguir um emprego, mas tentando colocar isso como uma verdade. Isso não é uma verdade. Você tem muitos empregos no Brasil. Talvez não tenha exatamente o que você quer. Pode ter que partes do país tenha bastante emprego, uma rotatividade maior. Eu estou falando pela minha experiência. Tô meio quieto que eu tô prestando atenção. Eu tô fazendo gestão de RH e trabalho com administração também. Durante toda essa minha trajetória trabalhando, eu trabalhei muito com empregos curtos. E não foi por que eu não queria me desenvolver ou minha falta de desempenho. Eu não consigo acreditar nisso pela forma que eu me esforço, pelos cursos que eu faço. E quando as pessoas te demitiam, qual que era o feedback que elas te davam? Não tinha feedback. Isso era um grande problema das empresas que eu passei, pelo menos. Que é um baita erro do gestor, né? No final do dia. Ele tem que te demitir com feedback. Mas no final do dia, é aquilo que eu te falei, cara, como empreendedor, ninguém vai te contratar querendo te demitir. O meu sonho é que alguém entre e fique na minha empresa para sempre. Se eu tivesse uma lâmpada mágica para esfregar e fazer esse pedido, esse seria o pedido. Se você está sendo demitido... Cara, o vídeo é foda, mas é como eu falei, é muito subjetivo, é muito relativo. Tá ligado? Não tem um caso específico que gere o debate, tá ligado? Feedback que o mercado está te dando, por mais que ele não esteja te dando diretamente, que existem coisas que você pode melhorar. Depois eu te dou um toque ali, tá? Me lembra disso. Como é seu nome? Bárbara. Prazer, Bárbara. Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Meritocracia... Dentro do trabalho. Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde, trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? Não necessariamente. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca. Exatamente. É o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. Isso. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia. Né? Eu sou filho de uma empregada... de uma cabeleireira e um policial militar, eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela, junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte, e sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Da hora. Trabalho. Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor sombra de Você acha dúvida. saudável isso? Pra mim, é a forma como eu escolhi viver. Mas nem todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser empreendedor. Aí você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT... Pode. E aí ficar ganhando R$3.000 por mês pra sempre, tendo condições de trabalhos que não são boas, não tendo home office, não tendo atualização, por exemplo. Ela pode mudar de emprego, ela pode procurar um lugar onde tem um home office. Mas a gente acabou de falar que tem um problema super sério pra empregos. Tá difícil arrumar emprego. Não é verdade. Tem 7% de desemprego no Brasil só. Não é um problema muito grande. Entendi. Você tem 50% de turnover. Eu tô te dando dado. Você tá pegando uma experiência pessoal, que eu sinto muito que você esteja vivendo. Não. Mas colocando pra mim não é um problema, porque eu não tô procurando emprego, entendeu? Pra mim não é um problema. Eu tô falando de um problema social. A gente tem problema assim, aqui todo mundo teve problema pra arrumar emprego. Não é uma coisa simples. Mas aí é o que a gente falou no debate. É a gestão de expectativa. O que eu quero versus o que eu consigo nesse exato momento. E a meritocracia, ela entra em você, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, conseguir galgar um espaço na companhia entregando valor. Vou te falar um negócio. Tudo que o empreendedor quer é alguém que entregue valor para a companhia dele. Ele quer pagar bônus para isso. Ele quer muitas vezes fazer com que as pessoas sejam sócias dele por isso, entendeu? Se você não é verdade. Eu faço isso. São muitos. Eu já trabalhei em 10 empresas, eu tenho 26 anos. Eu tenho pós-graduação, eu fiz faculdade, eu tive Então por que você não tá procurando emprego? Porque eu tive muita experiência e eu acho que as pessoas exigem demais de coisas que eu já tenho
e já posso entregar e eu não sou contratada para aquela vaga específica, entendeu? Porque você tá escolhendo demais, você tem que construir o Mas teu eu caminho, posso escolher demais. Eu tô te falando, eu sou contratada... A tua vida permite porque você tem formas de viver... Não, porque eu não preciso trabalhar para outra empresa. Eu posso empreender, mas para ganhar um salário normal, entendeu? Tipo, isso aí um valor específico. Eu posso. Hoje eu faço isso. Olha eu o dado que eu vou te dar. Por exemplo. Quanto que você acha que, na média, um empreendedor brasileiro, um dono de empresa, ganha por mês? Eu queria te perguntar isso. Chuta pra mim um número. Você disse pra mim que sua folha de pagamento é 80 milhões. A minha. Mas quanto que você acha que na média... Quanto você fatura por mês? 500 milhões por ano. Agora me fala o seguinte, na média... Como isso? Não faz sentido. Ué. 80 milhões por mês você paga de... Não, 80 milhões por ano. Por ano, tá. Me fala um negócio, quanto que você acha que um empreendedor ganha por mês, bota no bolso por mês na média? Depende do empreendedor, depende da empresa, depende do negócio. Se for chutar um número da média brasileira. Não sei te dizer. Chuta, Fala você que é empreendedor, eu quero saber esse dado. Eu vou te dar um dado, você vai ficar chocado. Diga. Mais ou menos 3 mil reais. Como é que é? Não entendi. Ganha por mês, bota no bolso por mês na média. Depende do empreendedor, depende da empresa, depende do negócio. Se for chutar um número da média brasileira. Não sei te dizer. Fala você que é empreendedor, eu quero saber. Mas será que faz sentido? Tava pensando aqui, realmente... Será que faz sentido? Eu vou te dar um dado, você vai ficar chocado. Diga. Mais ou menos 3 mil reais. É que eu entendo o que ele quer dizer. Tipo assim, o cara que... Um cabeleireiro, um barbeiro, um dono de bar, tá ligado? Um dono de mercadinho. Né, velho? Ele tá certo, porque as que dão mais lucro são poucas empresas, mais monopolistas, né? Eu trouxe o dado pra vocês que eu sabia que vocês não iam acreditar. Ó. Então, cara, vai ser CLT, velho. Lê pra turma aqui, ó. O que eles estão falando aqui? Quase 70% dos empreendedores brasileiros têm renda de até 2 salários mínimos. Esse dado do Sebrae, não é verdade? De quando esse dado aí? Me fala. Agora, do ano passado. Do ano passado, quando? Ali, ó. Olha a datinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Dado de... de 9 de 10 de 2023. Eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido. Porque, tipo assim, ó. Tentem entender. Imagina que eu tenho um canal no YouTube e coloquei o Vinagrinho ali pra trabalhar no meu canal, né? Eu já sou empreendedor, um empresário, de certa forma. Já entro pra estatística, né? Há 2 anos já, quase. Mas não vai me dar música agora? Obrigado, tá? Bem, irmão, mas seu nome? Não, Lucas. Prazer. Imagina, Lucas, você tomar risco, começar o ano sem saber se você vai sair vivo desse ano pra ganhar 2 salários por ano. Vale a pena ou não? Não, mas assim, quando a gente entra Vale a pena, se der certo. Né? Se der errado, não vale. É o seu negócio, você tá construindo algo, mas quando a gente entra numa empresa... você é empresário, eu tô trabalhando ainda a minha identidade profissional. Legal. Eu acredito que todo mundo poderia estar fazendo isso, mas quando você chega numa empresa, você tem que fazer o previsto das 8 às 18 e você não tem espaço para mostrar o seu talento. Ué, mas das 8 às 18 você vai fazer o quê? Você faz o previsto, você abre uma planilha, você coloca os dados. Ali você vai mostrar seu talento, pô. Seu talento operacional ali. Mas é o que eu quero nessa função. Imagina, você falou de abrir a planilha. Digamos que você seja um analista, tá? E que você me entregue ali insights que vão permitir com que eu aumente o lucro da minha companhia. O que você acha que eu vou fazer com um cara igual você? Você acha que eu vou querer te mandar embora ou querer fazer com que você cresça na companhia? Você tá me gerando dinheiro. Você concorda comigo que eu vou querer que você me gere mais dinheiro? E aí eu vou te remunerar mais, senão você vai embora, né? Sim. Se você é talentoso. Então você desenvolve o seu talento através do trabalho, executando aquilo que você está fazendo. E olha que maravilha. Em outro momento, você ia ter que ir para uma pós-graduação. O foda é a cultura mundial, né? Não é nem só brasileira, mas a brasileira também é muito forte. O empresário que começa a ter sucesso aqui, ele se apaixona por fazer dinheiro e começa a fuder com a vida das pessoas. Tipo assim, pisar nas pessoas para se tornar maior, né? Isso que é foda. Tipo assim, eu vou dar um exemplo do que acontece aqui no Brasil. Imagina que o Wellington começa a virar empreendedor. Aí o Wellington começa a fazer uma grana legal, contrata o Rodrigão para fazer um trabalho lá. E o Rodrigão gera R$2.000. Vou aumentar. O Rodrigão consegue trazer R$4.000 de lucro com a função que ele faz na empresa. O Wellington, em vez de dar 2.000 pra ele, ficar com 2.000, que seria justo, tá ligado? O Wellington vai e paga R$900 pra ele e fica com o resto do lucro. E daí aumenta, fica mais rico. Aí contrata outro trouxa pra trabalhar lá também. Contrata eu. Eu dou 8.000 de lucro ali na minha função. Ele me paga 2.000. Esse basicamente é o desenho, o resumo da maioria das empresas aqui no Brasil e no mundo, velho. É ou não é verdade? É ou não é verdade? E olha, não quero trazer esse papo comunista, mas é sim. Se não fosse assim, todo mundo poderia pagar um aluguel de uma casa legal. Todo mundo poderia comprar um carro para ir trabalhar. Porque todo mundo trabalha, se dedica. Mas não é assim. Por quê?
Porque o patrão tá sempre fudendo com a vida do funcionário. Na maioria das vezes. Tá ligado? É ou não é verdade? É ou não é verdade, mano? Tá ligado? Daqui a pouco eu reajo só a música, Renan. Aprender essas coisas. Ou você abre o chat GPT e fala assim, cara, o que tem de insight pra eu fazer uma análise melhor aqui? Ou talvez você nem faz, você usa o Manus, que é uma outra AI pra fazer essa análise pra você. Eu não tô nem aí como empreendedor, só quero pronto. Se você me entregar o dado e falar assim, Thales, investe nesse negócio que eu tô te falando aqui, ó, fiz análise pra você, isso vai ser bom pro negócio. E é bom, eu falar, parabéns, irmão, continue fazendo isso. Daqui a pouco eu vou falar, cara, eu quero que você agora seja gerente, contrate outras pessoas, eu quero que mais pessoas façam o que você tá fazendo. Por quê? No final do dia, a função da empresa é gerar lucro. E eu preciso de pessoas que me ajudem a gerar lucro. Porque enquanto eu sou um pequeno empreendedor, um microempreendedor, sou eu fazendo ali, dando um jeito. Para eu crescer essa companhia, eu preciso de gente. Eu preciso de gente melhor do que eu tecnicamente. Se essas pessoas me dão dinheiro, eu quero remunerá-las, porque senão alguém vai contratar, pô. Né? Tem 22 milhões de CNPJs no Brasil. Tem um monte de gente tentando contratar. A minha empresa é o tempo inteiro. As pessoas tentando contratar meus funcionários porque são muito bem treinados. Então, se eu não remunerá-los melhor, eles vão embora. Eu vou ter o trabalho de tentar contratá-los novamente. Eu vou ficar perdendo tempo com esse negócio. Com certeza. Nesse cenário hipotético é muito bonito. Se supostamente todas as empresas fizessem isso, ia ser excelente. Sextou o dado do microempreendedor do Sebrae. Só que o Sebrae, não micro não, é a média do empreendedor brasileiro. É que o Sebrae, ele é o maior órgão de apoio ao microempreendedor e o pequeno empreendedor do Brasil. Mas ele tem um censo de todas as empresas brasileiras, Eu faço faculdade lá, Legal. no próprio Sebrae. Legal. E bom, não é muito assim que acontece. Geralmente eu acredito que todo mundo aqui pode concordar, né? A gente que tá no papel de quem tá executando operacional, a gente faz o mínimo ali. Por quê? Não importa, se a gente faz o mínimo, se a gente faz o médio, se a gente faz o máximo, o resultado é sempre o mesmo. Irmão, o pior é quando tem alguém deixa eu falar uma parada de verdade ali. aqui, um conselho de amigo. É uma pena que você faça isso com você mesmo. Porque para empresas, se você está fazendo o mínimo e daqui a pouco tem alguém que vai fazer um pouco mais, ele te demite e contrata outro. Mas você não vai se dar a oportunidade de se desenvolver e conhecer a sua potência. Então eu, quando estava na tua cadeira, quando eu fui funcionário, eu já fui funcionário algumas vezes na minha vida. Hoje não, hoje eu tô demitido. Não, mas eu já fui funcionário algumas vezes na minha vida. Eu trabalhava, cara, até 11, meia-noite sem precisar. A turma saía 7 horas da noite, trabalhando no Ortobon. Eu lembro que a gente tinha que bater o ponto. Eu batia o ponto, voltava escondido pra minha sala, fechava a porta e ficava até 11, meia-noite na época que eu tava fazendo o e-commerce dos caras. Por que eu tava fazendo isso? Não era pra empresa, não. Era por mim. Então você fazer o mínimo, você tá... Eu acho assim, eu acho foda a mentalidade de vencedor desse cara e concordo com as palavras dele, mas eu não vou passar pano pro dono, pro patrão, em geral dos casos do Brasil. Porque a maioria é filho da puta, velho. É cuzão mesmo. Tem uma fortuna que nunca vai gastar, tá ligado? E não honra o bagulho, tá ligado? Não é justo. Não é justo. Só pensa em si, tá ligado? São, como é que diz? Convertidos pela ganância. E isso não é legal, tá ligado? Mas, mano, eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque já tem 46 minutos, mano. Tá ligado? De verdade, não vai dar pra ver inteiro, mano. É muito longo. Já deu pra gente tirar umas reflexões da hora, né?